Há um tempo atrás, essa entrevista do CEO da Microsoft abalou basicamente todo o mundo da programação e principalmente no mundo dos negócios SaaS, em que ele afirma que os agentes vão substituir todos os softwares. Basicamente, o Satya Nadella, que ele está bem focado nessa parte de inteligência artificial, principalmente porque ele é o CEO da Microsoft, que é um dos maiores acionistas ou o maior investidor da OpenAI. Então eles estão bastante atentos a isso. E não só isso, o pessoal também da iCombinator, eles estão investindo pesado em startups e softwares que estão trabalhando com inteligência artificial, mas não naquele modelo que a gente viu há um ano atrás de empresas desenvolvendo LLMs. Sim, esse mercado continua bastante aquecido, mas agora com foco muito mais no uso dessa inteligência artificial das LLMs, principalmente no que eles chamam de agentes verticais. Ok? E aqui tem uma matéria na Forbes explicando o porquê os agentes verticais é a próxima revolução da IA generativa e eles exploram aqui vários ângulos diferentes em que eu vou simplificar para você. Os agentes verticais, que eles chamam aqui, são agentes ultra especializados. Isso porque eles chamam de vertical, não mais aquele modelo que é um software, e por isso que eles fazem analogia ao SaaS, um software que tenta resolver grande parte dos problemas. Como, por exemplo, um software de gestão de empresas que resolve folha de pagamentos, que resolve estoque, que resolve todos esses problemas de uma empresa. Isso, quando você coloca dentro de uma reta, você vê que ele é algo horizontal. E quando eles colocam nessa perspectiva da vertical, é você estreitar o uso desse software, a aplicação desse software, principalmente com inteligência artificial e deixando ele resolver um problema muito bem feito. E como que isso se traduz a nossa realidade ao mundo real aqui, para você que quer começar a explorar e aplicar esse mundo bilionário? Bem, para você desenvolver hoje um agente de inteligência artificial, existem dezenas e acho que centenas de ferramentas que vão resolver essa situação. Porque na prática, um agente de inteligência artificial é quando você pega, por exemplo, o ChatGPT, que normalmente você usa ele nessa interface, agora dentro de um sistema, utilizando a sua API e principalmente interligando entradas e respostas desses agentes, desses prompts, dessa inteligência artificial alimentando a próxima, fazendo com que essa cadeia de agentes de inteligência artificial no todo consiga resolver um problema maior. Ok? E aqui eu vou mostrar para você alguns exemplos que eu trago aqui também no curso, já trouxe também muitas coisas aqui dentro do canal, beleza? E eu vou mostrar um aqui de webinário, tá? Então a gente tem esse fluxo aqui de geração de webinário, e para você que não sabe o que é um webinário, é uma técnica de vendas que você faz uma aula específica em que você, normalmente de 1 hora a 2 horas, em que nessa aula você entrega muito conteúdo e no final ali, nos últimos 20 a 10% desse tempo, a gente está falando ali de, na média, 20 minutos, você faz o pitch de venda. Então ali, digamos, é uma troca justa, que é um pouco o que eu estou fazendo aqui com você. Espero estar trazendo um bom conteúdo para você. E aqui eu insiro alguns comerciais, caso você queira avançar nessa área, beleza? Então, se você quiser avançar no curso, clica no link e tudo mais, mas se não, continua aqui comigo, tá tudo certo. E alguns dizem, só abrindo um parênteses, que esse é o tipo de marketing mais honesto do que as outras propagandas mais agressivas. Mas, enfim, isso não é o tópico do vídeo, ok? Eu vou mostrar aqui para você um agente em que eu desenvolvi para um cliente, em que ele utiliza aqui uma inteligência, uma automação que tem 7 agentes, e você pode ver aqui todos esses agentes que no todo, o que ele produz? Ele produz uma campanha inteira para webinários, em que ele cria as páginas de captura, as landing pages, ele cria os anúncios, ele cria e-mails e mensagens. Para você ter uma noção, ele cria até os slides. Então, na prática, quando o cliente utiliza toda essa automação, o
que que ele está usando? Aqui dentro do N8N, que foi a ferramenta que eu escolhi para fazer isso e a ferramenta que eu também ensino, não só no curso, mas gratuito aqui no canal, você tem essa possibilidade. Então, o que você tem aqui? Você tem um prompt em que você, de novo, interage com essa LLM. Essa LLM aqui, ou a IA generativa que eles propõem nesse artigo, ou então, como eu mostrei aqui para você, mas na prática, você usa a exata inteligência artificial para literalmente fazer o que você quiser. E o mais legal, que a saída dessa inteligência artificial, desse LLM, desse agente, você também pode fazer o que você quiser. Nesse caso, eu peguei toda essa saída que esse agente está fazendo e eu liguei aonde? Num Google Docs. Então, para o cliente, o que existe? Para o cliente não existe esse emaranhado aqui de interligações de blocos. Para ele existe, olha, eu coloco um arquivo aqui nessa pasta, a inteligência artificial lá lê, e ela vai produzir alguma coisa para mim, no nosso caso aqui, uma campanha completa em 80 segundos, o que traz uma vantagem. Por quê? Porque se você fosse fazer isso dentro de um software, de um SaaS, você teria que fazer como? Talvez você teria que abrir um novo cadastro, talvez você teria que abrir uma nova tela, você teria que ficar redigindo as coisas, você teria que ficar copiando e colando. O próprio ChatGPT já dá essa dica do que seria um, uh, um SaaS, ok? Por exemplo, ontem eu perguntei qual é a diferença entre o IPv4 e o IPv6, que era coisas enfim, de servidores, e ele colocou aqui para mim, então eu vou e simplesmente copio essa informação. Agora, quando você encadeia essas informações, basicamente você pode colocar conhecimento. Então, nesse caso aqui, ó, em que eu coloquei, aprendi aqui sobre taxa de juros, eu coloquei aqui, estava fazendo um churrasco sobre churrasco. Então, todas essas coisas aqui sobre landing page, então todas as coisas que eu estou consultando aqui de forma local, né? Eu tenho que copiar e colar. Então, diferente desses agentes. Então, para o consumidor, para quem está consumindo essa automação, o que ele está pensando? Numa inteligência artificial, num agente vertical, que ele faz aqui exatamente uma coisa muito bem. No nosso caso, gerar uma campanha. Mas você não precisa ter somente esse. Você pode ter, eventualmente, os agentes de inteligência artificial, ou que eles chamam de agentes verticais, trabalhando de uma forma muito mais ativa. Você pode, por exemplo, colocar o agente de inteligência artificial para que você possa eventualmente conversar com uma pessoa, ok? Então você pode colocar um agente de inteligência artificial provido de um prompt, que agora ele vai se comportar como, por exemplo, essa vendedora chamada Alice, que ela vai instruir os pontos de como que o vendedor ou consumidor deve prosseguir para conseguir fazer aquilo que ele quer, no caso, a compra. Então você vê o poder dos agentes de inteligência artificial e você vê que isso extrapola muito mais o conceito de SaaS, o conceito de micro SaaS. Só que o mais legal é que você não precisa excluir uma coisa ou outra. Basicamente, você pode incorporar tudo isso daqui e elevar o nível do seu SaaS para alguma coisa em que a Forbes chamou de agentes verticais, o Satya Nadella chamou de o fim dos softwares. A gente sabe que essas notícias mais alarmantes, na verdade, geram bastante morinho na comunidade, mas a tecnologia está aí para se adaptar. E a forma de você se adaptar hoje, uma das formas é com o N8N, mas como eu disse, existem dezenas, talvez centenas de ferramentas que você pode fazer exatamente a mesma coisa, porque, aliás, a inteligência artificial, o LLM, é o mesmo. Então não faz sentido você achar que, por exemplo, o N8N é melhor que a outra ferramenta só para isso, no caso de agentes. Mas, sim, ele tem uma particularidade. Ele é muito mais fácil que uma programação, por exemplo, porque aqui a gente arrasta blocos, né, ao invés de ter que ficar digitando linhas de código. Mas enfim, agora eu deixo para você, se você gostou desse conceito,
essa tarefinha de talvez entender um pouco mais. Eu tenho vídeos aqui no canal que ensina como fazer essas coisas, mas fica ligado porque o mercado ele vai em 2025 migrar totalmente para esse conceito. A mesma novidade que tivemos 2, 3 anos atrás sobre o ChatGPT, agora teremos para agentes de inteligência artificial, o que eles estão chamando aqui de IA vertical, beleza? Fique esperto.